quem está casado, está morando junto, né, compartilha o mesmo espaço, né, dorme junto, esse pessoal não tem problema nenhum para continuar fazendo sexo, isso não tem, né, eles já estão em contato, não vai ser o sexo que vai contagiar mais ou menos a relação do Covid, né. Mas o que acontece? Tem uns dados que diz o seguinte, que a violência doméstica no confinamento aumentou 30% em São Paulo, de acordo com o G1, e 50% no Rio de Janeiro. Então, o que a gente pode fazer, né, para esses casais, então, não brigarem tanto? Então, que tal convidar a parceria para ir para a cozinha, preparar um prato especial? Um salmão com uma pimentinha vermelha, quem sabe um aspargos e um mel. Todos esses alimentos dentro da cultura popular são afrodisíacos. Então, como é que eu posso apimentar o relacionamento? Inovando. Bom, não tenho o hábito de cozinhar junto, não tenho o hábito de seduzir. Vamos criar um prato diferente, vamos começar hoje de uma forma diferente. E um não lava a louça. Então, vamos auxiliar nessas tarefas. Para quê? Para mudar o clima já dentro de casa. A gente brincou com alimentos, mas dentro das medicações, a gente sabe que alguns fitoterápicos também aumentam o desejo sexual e a libido. Numa época em que nós estamos diante de muito estresse, o que acontece? Muitos casais aumentam o quê? A incidência de depressão, de ansiedade. Então, fica mais ainda difícil o ato sexual, que o ato sexual deve ser mantido, como a colega infectologista falou, se é um casal que já compartilha a vivência diária. O que eu posso usar? Desde a cultura popular, então, a maca peruana ou até mesmo o tribulus terrestre, que é vendido em ervanárias, ou tem fármaco já à base dele. Tem um psicanalista que fala que amar é dar aquilo que não se tem, né? Então, assim, na verdade, toda a relação amorosa, ela sempre produz um efeito de completude, né? Quer dizer, por isso que ele diz assim, ironicamente, né, de amar é dar aquilo que não se tem, porque a gente oferece no amor uma completude que ninguém tem. Mesmo não importa qual o tamanho do amor do objeto, essa completude ela vai ser sempre incompleta, né? Então, o amor em si, ele já é uma ânsia de algo, já é uma falta de algo, já é uma busca desesperada de algo, tá? Então, assim, quando a gente encontra uma parte disso, né, e isso que a gente encontra geralmente está ligado assim às experiências precoces do ser humano, né, os seus primeiros objetos de relacionamento, de amor, né, as suas histórias mais profundas, assim, mais íntimas, né, as camadas mais profundas da psique, que criam sombras, repercussões, né, murmúrios na água, assim, que a gente encontra em algum momento no resto da vida, a gente acaba encontrando algumas coisas. Mas a tônica do amor é isso, né? É sempre uma incompletude, né? Hoje, nos dias de hoje, né? A incompletude fica maior ainda pelo distanciamento. E o que resta aí também, assim, é outro aspecto também do amor seria a paixão, né? Ou seja, enquanto que no amor tem uma busca de um complemento, na paixão tem um esvaziamento do sujeito em direção ao objeto amado, né? Então, assim, paixão, no apaixonamento, eu entrego tudo para o outro, eu deixo de existir, eu seco por dentro para que o outro tenha aquilo o complemento que eu imagino que ele precise. Esses dois aspectos do amor, né, e da paixão, eles estão sempre presentes e no isolamento, nos dias de hoje, eles vão ter que estão negociando de outras maneiras. Quais são as negociações que estão sendo possíveis? O amor, ele tem o sexo em si, né? O sexo também ele produz amor, né? Tem pessoas que se apaixonam a partir de uma relação sexual e tem gente que ama sem relação sexual. O amor não existiu desde sempre. O amor é uma invenção humana, né? Sexo sempre existiu. Existe nos animais em todos os níveis, né? Mas a relação amorosa é uma invenção humana. A partir de determinado momento, o homem começou, na sua cultura, a construir a ideia de amor, né? Tem algumas pessoas que localizam
um amor romântico, por exemplo, no Dom Quixote, né? O amor que ele tem, né, pela Dulcinea é um amor romântico do cavalheiro que idealiza todo o amor. A juventude hoje, e muitas pessoas de várias idades, também não diria que é exclusivamente da juventude, que estão vivendo o isolamento, elas estão vivendo um outro tipo de amor, que é um amor psíquico. É um amor que pode se produzir, e o sexo que pode se produzir sem contato físico. Tem outras situações que a gente sabe assim, de pessoas que também já tiveram orgasmo. Isso aí acontece com quem já teve orgasmo e teve uma lesão de medular, né, e perdeu a parte de baixo. Essas pessoas, elas conseguem ter orgasmo sem ter sensibilidade dos genitais, porque elas têm uma memória ainda guardada, neurológica, guardada que, conforme o tipo de estimulação, aí entra a questão do amor, entra a questão do complemento, entra a questão da confiança, da segurança, e elas conseguem ter orgasmo mesmo com lesão. Não é todas, né? Se a pessoa não teve essa experiência, dificilmente ela consegue aproximar disso. Claro que não é o mesmo orgasmo que se tivesse todo o sistema neurológico funcionando, né? Se os nervos estivessem todos conectados. Mas é possível. Então, eu acho que hoje, assim, as pessoas elas têm muitas maneiras de ter relações sexuais criativas, interessantes e muito satisfatórias, mesmo à distância. E não se trata de filme pornô. Não é um jogo de uma masturbação pornográfica. Não é uma masturbação só pela masturbação. Né? Não é uma masturbação compulsória do tarado que vai lá ver imagens e goza com aquelas imagens. Né? Não é esse tipo de curiosidade mórbida, de distorção. É uma relação em que se estabelece uma relação sincera, uma relação de confiança e uma relação de intimidade, mesmo à distância. Isso possibilita que uma relação se produza à distância. Quer dizer, se tu pudesse ter um sinônimo de paixão, tu pode botar agonia, né, cara? Então, assim, eu estava pensando, né, como é que uma pessoa que chegou numa quarentena apaixonado e não está junto com essa pessoa, está longe, o que fazer com isso, né? Porque é uma coisa que a paixão, o ódio, tá tudo presente, né? De repente tu começa a se falar por WhatsApp, tu fala uma coisa, a pessoa entende errado. A linguagem escrita do WhatsApp é uma desgraça, porque tu fala uma coisa achando engraçado, a outra pessoa acha que tu tá brigando, que tu tá gozando da cara dela. Então, para tu brigar por WhatsApp é uma coisa muito fácil. Outra coisa, stalking, né, que é uma palavra da moda também, é aquela perseguição por rede social, da pessoa ficar se perseguindo, olhando, olha o Facebook, olha o Instagram, vai lá, quer dizer, tu fica numa ansiedade, né? Então, isso aí tudo pode gerar cobrança e tu brigar com a pessoa, né? Antes até de ter qualquer relacionamento. Se eu falar de amor como um amor romântico, ou seja, a relação de formação de laços e afeto entre pares, eu consigo observar isso sim em outras espécies sem ser humanos. Posso observar em alguns macacos do Novo Mundo, posso observar em gibões, posso observar em algumas aves, inclusive até alguns roedores. Mas no momento que eu falo aqui de pares, eu acabo tocando no termo e na evolução, na verdade, da monogamia na nossa linhagem. Nós estimamos, a partir dos fósseis, que essa característica de monogamia teria se originado por volta de 2 milhões de anos atrás. A monogamia é uma coisa rara na natureza, apesar de tudo. Então, por que ela estaria surgindo na nossa espécie, visto que os nossos ancestrais mais próximos e vivos aqui, que são os chimpanzés e os bonobos, não apresentam essa característica, essa estratégia de relação? É porque nós temos, durante este período, o processo de expansão do cérebro. É um dos momentos em que nós observamos que nós temos um salto do nosso tamanho encefálico. Esse salto, o que é importante eu trazer para vocês aqui é que esse salto faz com que o investimento desse crescimento do cérebro não se dê dentro do útero materno, mas acabe se investindo posteriormente ao nascimento. Com isso,
nós acabamos tendo um indivíduo que vai nascer muito dependente dos pais e que vai precisar de um investimento da sociedade e principalmente dos seus próprios pais, ou seja, não somente da mãe, mas do pai também, para que ele consiga chegar em uma idade reprodutiva e independente. Somado a isso, a nossa espécie tem uma característica intrigante, mas que também é presente em alguns outros primatas. A nossa espécie ela não tem o cio, ou seja, a mulher tem um período, uma janela, em que ela se encontra fértil, mas ela não nos dá dicas de quando ela está fértil, apta, né, a uma cópula efetiva que vai garantir com que eu tenha a minha prole. Então, é vantajoso, no caso dessa relação, em que o macho esteja próximo dessa fêmea, por mais tempo possível, garantido com que em uma das relações que ele tem com ela, eu esteja exatamente naquela janela específica em que ela está fecunda. Dentro de um relacionamento novo, tudo é mais fácil, porque o desejo está em alta, tem a Claro. tesão, tem a novidade, a gente admira a outra pessoa, tem o encantamento, tu tem uma gratificação que nem sempre é só sexual. Então, dentro de um relacionamento novo, ou eu brinco, numa parceria extraconjugal, quando os dois se permitem, é muito fácil de manter a chama do desejo acesa. Tem uma literatura que nos acrescenta bastante, que é qual? O sexo, o nosso relacionamento dentro de um cativeiro. E qual seria esse cativeiro? Então, a nossa vida, o relacionamento a dois, que muitas vezes, apesar da gente aumentar a intimidade emocional com essa pessoa, tu acredita conhecer todas as formas dela de se expressar, conhecer todos os hábitos dela, mas essa pessoa passa a não te despertar mais o que? Interesse, tu perde a admiração por ela. Então, esse seria o cativeiro. Nos relacionamentos novos, isso não acontece. Por quê? Porque existe um certo distanciamento. E uma coisa legal para a gente falar agora também dentro desse isolamento, que muitos casais estão enclausurados dentro de casa, eles não têm mais o que? Esse distanciamento, o espaço de cada um. Porque eles estão convivendo 24 horas juntos. Então, a gente até orienta que em alguns momentos, seja 1 hora do dia, que tu vá para o teu quarto ou na sala e ouça a tua música predileta. Que tu assista o teu filme sozinho, porque tu precisa desse momento que é só teu. Que acaba não existindo. E se não existe, os dois se anulam. E o que já foi anulado, não tem como manter. Eu não acredito que o amor entre duas pessoas ele vai ser abalado por uma situação assim, porque se há amor, há cumplicidade, se há amor, há uma vontade de apoio mútuo, se há amor, a gente acha uma maneira de fazer as coisas agradáveis um para o outro. Agora, também, se o amor está abalado, se tem algumas rachaduras, se as coisas não estavam funcionando muito bem antes disso acontecer, a tendência é que as rachaduras elas se acentuem, não há dúvida nenhuma. Então, impossível dizer se o confinamento é bom, é ruim ou é neutro, vai depender muito da relação que existe entre essas duas pessoas. Para quem, assim, tá solteiro, não tem namorada fixa, não tem namorado, esse pessoal tá numa situação mais difícil, né? Essas pessoas elas devem evitar ao máximo o contato com outras, né? Se tava ali recém conhecendo uma pessoa, né, tendo um contato superficial, ainda não é o momento de aprofundar relacionamento, né? Essas pessoas devem evitar ao máximo se encontrar em lugares privados, né? Porque o problema não é o sexo em si, é o contato a menos de 2 metros, né? Esse é o contato que traz o Covid para a nossa vida, né? Então a gente deve evitar ele. Eu sugiro realmente a questão da masturbação, né? Inclusive ela foi sugerida pela OMS há umas semanas atrás. Não é seguro, né, tu ter relacionamentos com outras pessoas, principalmente se for da área da saúde, né. Bom, eu sou médico aqui no Hospital Universitário na Universidade Federal de Santa Catarina, e o que eu posso relatar aqui sobre o coronavírus nessa época agora que a gente está vivendo, falando disso sobre colegas, residentes, né,
no geral as pessoas que são mais ali da faixa etária dos 25 aos 35 anos, que teve uma queda considerável, não só de relação sexual, mas de contato mesmo dessas pessoas que estão trabalhando no hospital com familiares, com namorados ou com ficantes, o que seja. As pessoas ficam muito tempo dentro do hospital, que é uma área de risco onde os pacientes com coronavírus estão internados, né? Geralmente acaba, né, tendo uma chance muito maior de ser contaminado, então o contato com outras pessoas é reduzido. Tenho colegas que namoram, que não estão tendo relação, não estão vendo o namorado, porque o namorado mora com um avô, uma pessoa de mais idade que está na zona de risco ali, então isso traria um risco muito grande, né, para aquela pessoa. Então é um período de tempo aí que vai ser um pouco diferente, mas a gente também tem que ter consciência, né, das ações que a gente está fazendo, né? Acho que talvez esse seja um momento para a gente falar de uma forma também mais clara e mais aberta a respeito da masturbação, porque sempre existiu, mas sempre foi um assunto muito velado. No menino, no homem, pelo aparelho genital, pelo pênis ser externo, de certa forma ele sempre teve mais contato. Mas para as mulheres, principalmente lá na década de 60, 70, nascidas até 80 ali, já tiveram mais dificuldade. E o fato de te tocar, de conhecer o teu próprio corpo, de te permitir é indispensável. Por quê? Porque o outro não é responsável pelo nosso prazer, somos nós. No momento em que eu não me conheço, que eu não me toco, como é que eu vou transferir a responsabilidade de outra pessoa me proporcionar um orgasmo? Não é a outra pessoa que nos traz prazer. Ela até pode complementar. Eu brinco que eu deveria ter uma parceria hábil. Por quê? Porque, por exemplo, se o meu parceiro ejacula muito rápido, eu não tenho um tempo suficiente para me excitar. Se eu não tenho uma boa excitação, eu não vou chegar ao orgasmo. Mas se eu não conheço ou não me conheço, fica mais difícil. Então, a masturbação é super importante no sentido de autoconhecimento, no sentido de aprender focagens de sensações, no rapaz, no menino e no homem, para controle da própria ejaculação. É uma forma de se permitir ter e sentir prazer. Então, assim, além de o ato sexual como todo, proporcionar o quê? Um alívio de tensão, de estresse. Então, a masturbação nesse momento, sim, tem sido muito incentivada em ambos, tanto no homem quanto na mulher. Eu também tive uma ideia, quando a gente estava fazendo esse roteiro, de pensar, de repente, né, de não ter só esse negócio da masturbação aí, a gente ter, de repente, faz o teste, né, os dois fazem o teste para poder transar, mesmo se o cara é namorado, né? Então, eu fui falar com a doutora Eunice Zanandrea Duarte, que ela era ali do Alfa Laboratório, sobre os testes, para ver se isso seria uma maneira de driblar essa dificuldade de não pegar o Covid do namorado e tal. Para o diagnóstico laboratorial de coronavírus, hoje há disponível duas principais metodologias. Considerada padrão ouro é por PCR. É feito uma coleta nas secreções nasais e orofaringe, nasofaringe e orofaringe, com um equipamento chamado SUAB, que é como se fosse um cotonete de uso laboratorial. Se o vírus estiver ali, ele fica aderido neste SUAB. Em seguida, no laboratório, é feito a extração do vírus que está aderido nesse SUAB. E sendo detectado o vírus, significa que a pessoa está com coronavírus. Nós, aqui do laboratório, nós entregamos esse resultado em até 48 horas depois que estiver na área técnica. O outro exame em uso em ampla escala, porque é mais rápido, mais prático, é a pesquisa de anticorpos. Essa pesquisa de anticorpos, ela é feita no sangue. Significa que se a pessoa tiver anticorpos, ela já esteve em contato recente ou passado com o vírus. Se a pessoa tiver os anticorpos, vai acontecer uma reação imune chamada reação antígeno e anticorpo. Se a reação acontecer, vai formar uma cor. Os anticorpos IgG,
eles são os que aparecem um pouquinho depois do contato com o vírus. Quem aparece primeiro são anticorpos IgM. A produção efetiva no nosso organismo, ela acontece no 14º dia, a produção efetiva dos anticorpos totais. Mas estudos mostram que o nosso organismo começa a produzir os anticorpos IgM no 5º dia do contato, com sintomas ou não, 5º dia. Aí os dias vão passando e no 9º dia começa a produção dos anticorpos IgG, que vem um pouquinho mais tarde. Então, lá no 9º dia do contato, há presença de anticorpos IgG e IgM, que vão aumentando a sua concentração e a produção máxima no 14º dia. Estando presente os anticorpos IgG e IgM, significa que a pessoa está ainda com a doença no momento, mesmo que seja assintomática. Estando presente apenas anticorpos IgG, significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus, já curou e não está mais transmitindo. Teve um psicanalista falando que é importante nós usarmos a regra dos 5%. Nós estamos diante de um contexto social, financeiro preocupante, né? Além de sistema de saúde. E assim, eu tenho uma opinião que é divergente, seja ela a respeito de cuidados da casa, com responsabilidades, seja ela quanto à questão política. Para não partir agredindo, sendo hostil em palavras para minha parceria, para o meu colega, ou para minha mãe, ou para o meu amigo, o que eu devo fazer? Eu devo ter uma escuta passiva, então ouvir tudo que ele está falando e tentar, dentro daquele contexto de 100%, pelo menos concordar ou não discordar formalmente com 5% do que foi dito. Porque esse tempo, essa reflexão de ficar avaliando pelo menos 5%, ela me cria uma habilidade de ser um bom ouvinte. E aí eu posso ser o quê? Assertivo. O que é ser assertivo? É usar as expressões, as palavras corretas no momento certo. Então eu não vou partir para uma agressão verbal, para um olhar mais severo. Então eu vou fazer essa reflexão e eu não vou me opor totalmente a essa pessoa, mesmo que eu discorde. Então, isso já te traz um nível de paz, diminui a ansiedade e a irritabilidade.